A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre conheça o único Deus que peleja pelo seu povo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoa a todos. Que todos possam refletir que nas batalhas, nas pelejas, nossa fé e esperança devem estar no Senhor, porque é o Senhor que peleja pelo seu povo. Abençoa a todos, derramando tua graça, tua misericórdia sobre cada um. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Conhecer o único Deus que peleja por nós. É sobre isso que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Bem, tem muitas pessoas que no momento de lutas, no momento da adversidade, quando vem uma dificuldade, quando passa por uma barreira, ela tem a esmorecer, a desanimar, e até mesmo algumas pensam em desistir, quando não pedem até a própria morte. Nós vamos falar aqui de um rei que nos dá um exemplo. A Bíblia é o único livro onde a bibliografia de cada pessoa detalhada aqui na Bíblia, ela é completa, ela não esconde nada. Por isso, quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos e ficamos maravilhados com o que Deus tem feito na vida dessas pessoas e faz nos dias de hoje na vida daquele que crê. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está passando por uma dificuldade, uma luta muito grande. Eu tenho certeza que você vai ser encorajado a conhecer o único Deus que peleja por nós. E você que já conhece, talvez você está amedrontado com alguma notícia que recebeu. Mas nós vamos ver aqui o exemplo de um homem, como ele agiu. Qual foi o desfecho perante a atitude deste rei? Estou falando do rei Josafá. Você que tem uma Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Vai falar de um rei chamado Josafá. Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu vou estar lendo o versículo 1 e 2, depois nós vamos explanar aqui o texto. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Presta atenção aqui. Josafá lhe recebe aqui uma notícia, uma multidão que está vindo contra ele. Não apenas isso, está dizendo, já está bem próximo. Já está bem próximo. É fundamental conhecer a Deus. É necessário conhecer a Deus. De que maneira? Isso se dá por meio de intimidade, de uma busca constante. Não é apenas ouvir uma mensagem que faz com que você conheça a Deus. É necessário uma intimidade. É necessário algo mais profundo. Através das Escrituras, uma comunhão com Deus. A sua vida consagrada a Deus. Buscar essa intimidade. Conhecer de fato e verdade quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Agora, o conhecer a Deus não nos torna isentos de adversidades. Não nos torna isentos de lutas, de batalhas, de receber más notícias. Não nos torna isentos dessas coisas. Porém, ao conhecer esse Deus, nos dá confiança nas tribulações. Nos dá confiança no momento de adversidade. Nos dá confiança nos momentos em que parece que o mundo está desabando sobre nós. Nos dá essa confiança. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo, a qual nós estamos estudando durante as segundas-feiras, o apóstolo Paulo, ele foi encorajar um jovem pastor chamado Timóteo. E é interessante que o apóstolo Paulo fala, lá no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 12, Paulo ele diz assim, por cuja causa
sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convicto de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Oh, glória. Então Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, eu sei que eu tenho crido, Timóteo. Aleluia. E tenho confiança que Ele é poderoso para guardar-me até aquele dia. Então, essa confiança é necessário que nós tenhamos também. Paulo também não estava isento. Paulo era um servo de Deus, temente a Deus. Mas Paulo foi humilhado. Paulo foi espancado. Foi arrastado pela rua. Sofreu naufrágio. Até uma serpente lhe picou a mão. Ele não estava isento de nada disso. Porém, ele demonstra essa confiança. Eu sei em quem tenho crido. É necessário ter essa intimidade na hora da adversidade. É necessário ter essa confiança. Bom, então, o conhecer a Deus se dá através das Escrituras, através do conhecimento da palavra de Deus. Assim como Paulo, os reis do Antigo Testamento deveriam ter uma cópia da lei. Aqui Josafá era um rei. E todo rei, ele deveria ter uma cópia da lei. Para quê? Para quando viessem essas lutas, essas adversidades, ele tivesse a confiança, né? Lá em Deuteronômio, Moisés escrevendo no livro de Moisés, no Deuteronômio capítulo 17, o versículo 18 e 19 diz assim, ó: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. O versículo 20 diz assim: isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Então, presta atenção. Deus mandou que Moisés estipulasse essa lei, que os reis, quando se assentassem no seu trono, tivessem uma cópia da lei e meditassem nela todos os dias. Hoje, infelizmente, tem pessoas que querem ter o governo de alguma coisa, mas não tem. Não conhecem a Escritura. Não conhecem esse Deus. Querem governar, querem ter autoridade, mas não conhecem as Escrituras. Não conhecem. Tem pessoas que querem governar o lar, querem ser um sacerdote do lar, mas não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a lei das Escrituras. Então, como é que esse lar vai ser um lar abençoado? Tem pessoas querendo governo, até governar a igreja. Tem pessoas que querem o governo da igreja, mas nunca leram a Escritura, de Gênesis, Apocalipse, nenhuma vez na vida. Não. Era a ordenança que os reis deveriam conhecer as Escrituras. Por quê? Porque na hora das lutas, na hora das adversidades, eles tivessem essa confiança em Deus. Passasse para o povo, ensinasse o povo, orientasse ao povo a ter essa confiança nesse Deus de Israel, nesse Deus Todo-Poderoso. Agora, embora conheçamos a Deus, embora temos essa intimidade com Deus, né? Nós precisamos estar vigilantes, atentos contra as mensagens, né, de portadores de más mensagens. Nós temos que estar vigilantes, atentos contra os portadores de más notícias, contra os portadores de más mensagens, que vai virá sim. Nós vamos receber mais notícias, vamos receber mais mensagens, mas temos que estar vigilantes. E Josafá aqui, né, ele deu uma vacilada. Porque o texto começa assim, no capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó: depois disso o quê? Né? Então depois disso ele vai dizer, os filhos de Moabe, os filhos de Amon vieram contra ele. Mas depois disso o quê? O que ele está dizendo? Depois que Josafá fez, o que Josafá fez? Josafá foi um homem temente a Deus. Josafá ensinou o povo a buscar a Deus. Josafá, ele passou para o povo a esperança nesse Deus, a confiança nesse Deus. Porque lá no versículo
no capítulo 19, o versículo 4 e o 5 diz assim: habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba e até a região montanhosa de Efraim, fazendo que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. O que Josafá fez? Josafá fez com que o povo voltasse a Deus, buscar ao Senhor, né? Então, depois disso que vem essa má notícia. Depois que Josafá busca a Deus, faz o povo buscar a Deus, depois que Josafá leva o povo a conhecer esse Deus, depois disso é que vem essas más notícias. Mas o texto vai dizer assim, ó, no versículo 2: então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar da Síria. No versículo 3 diz assim, ó: temeu Josafá. Quando ele recebe a notícia, depois de tudo que ele fez, levou o povo a buscar a Deus, servia no Senhor, quando vem a má notícia ele temeu. Ele não deveria temer. Lá no Salmo 3, no verso 6, o salmista ele diz assim, ó: não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Por que o salmista diz isso? Eu não tenho medo da multidão que venha contra mim. Por quê? Porque o salmista estava com o coração arraigado na palavra de Deus. Mas Josafá, ele mostra aqui o texto está nos mostrando a parte humana. Nós somos humanos. Todos nós. Embora conheçamos a Deus, temos comunhão com Deus, nós temos a nossa parte humana. Esse homem, essa humanidade que está dentro de nós. Nós temos essa parte humana. E Josafá aqui então temeu. Ele diz assim, ó: temeu Josafá. Mas o texto não para por aí. Presta atenção que o texto não para por aí. Diz assim, ó: temeu Josafá e o quê? Ele temeu, ele continuou chorando, murmurando, reclamando? Não. O texto diz assim: temeu Josafá, mas ele se arrependeu. Houve um arrependimento. Ele recebe aquela notícia, abalou, ele ficou abalado com a notícia. E ele temeu, mas no mesmo instante houve um arrependimento. Por que houve arrependimento? Porque a palavra está enraizada no coração de Josafá. Quando a palavra está enraizada em nosso coração, nós podemos até temer, mas há o arrependimento. Cadê o Deus que nós confiamos? Onde está esse Deus que nós confiamos? Então, Josafá temeu, mas houve arrependimento, porque o texto diz assim, ó: e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Então, ele se arrependeu, passou a buscar o Senhor e encorajou o povo a buscar a Deus. É isso que nós precisamos de fazer. Na hora da luta, na hora da adversidade, encorajarmos a outros a buscar a Deus. Quando vê as pessoas passando por dificuldade, por luta, essa palavra tem que estar enraizada em nosso coração. E ajudarmos, encorajarmos essas pessoas a buscar o único que pode, tem o poder sobre todas as coisas, que é esse Deus poderoso ao qual nós cremos. Então, no versículo 3 vai dizer então que Josafá passou a buscar o Senhor. E essa atitude de Josafá deu forças, coragem e intrepidez. Deu força a ele, coragem e intrepidez. Por quê? Porque ao invés de ficar lamentando, murmurando e reclamando, o texto vai dizer que ele ficou em pé. No versículo 5 diz assim, ó: pôs-se Josafá em pé. O que é isso? Em pé, posição, postura de quem confia em Deus, postura daquele que tem a palavra guardada no seu coração e confia no Todo-Poderoso. Ainda diz assim, ó: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Então, aonde ele foi buscar forças, onde ele foi buscar coragem, na presença do Senhor. Bem, essa atitude então de Josafá, de buscar a Deus, de se arrepender por ter temido, de buscar a Deus, de incentivar o povo a jejum e oração, de se prostrar diante de Deus, de ter intrepidez, essa atitude de ficar em pé. O ficar em pé não é só apenas ficar em pé. Eu quero te dizer uma coisa que talvez pode alguns interpretar de outra maneira. Mas sabe como que o cristão ele fica em pé? De joelhos diante de Deus.
glória. Ele se mantém em pé diante dos seus inimigos. Aleluia. Se prostre diante de Deus, você se manterá em pé diante dos seus inimigos. Então Josafá, ele ficou em pé. E essa atitude dele encorajou a Josafá a fazer menção da Escritura. Ele começa a verbalizar a palavra de Deus para o povo. Ele começa a verbalizar a Escritura que está no seu coração. Ao invés de verbalizar angústia, tristeza, amargura, decepções, desilusão, ele começa a verbalizar a Escritura. No versículo 5 e 6 diz assim, ó: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. O versículo 6 diz assim: e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então ele começa a verbalizar, ele começa a profetizar a palavra de Deus, as Escrituras. E essa atitude, por ter essa intrepidez de falar da palavra de Deus, de ser encorajado através das Escrituras Sagradas, moveu a mão de Deus em seu favor. No versículo 17 diz assim, ó: Deus envia então ali um profeta, um mensageiro, e o versículo 17 diz assim, ó: Deus dizendo: nessa batalha não terás de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Glória a Deus. Essa atitude de Josafá moveu a mão de Deus. E Deus disse para ele: essa batalha não é sua. Essa batalha Deus peleja. Senhor. Eu quero te dizer que a nossa batalha, a batalha do servo de Cristo, do servo de Cristo, é Deus que peleja. Oh, glória. É Deus que peleja. Nós somos soldados alistados no exército do Senhor. E o nosso general é Cristo, aleluia, vencedor. Então tome posse dessa vitória. Se prostre, não se prostre diante dos seus inimigos. Amém, não fique abalado com as más notícias. Louvado, exaltado seja o teu nome. E se isso aconteceu, faça como Josafá, arrependa-te, põe em pé, passe a buscar o Senhor, louve a Deus, louve a Deus. Verbalize o que está no seu coração, que é a palavra de Deus. Então, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus das Escrituras, o autor da vida, pelejará contra você e te dará a vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você, que de repente nesse momento está vivendo, atravessando aí um mar de temor por causa de alguma notícia que você recebeu. Eu quero orar por você que talvez tenha recebido a notícia como Josafá, que os inimigos já estão bem próximos, está chegando. Eu quero te dizer que o Deus que peleja por nós está com você. Oh, glória. Eu quero orar por você, para te fortalecer e te encorajar a buscar essa intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essas pessoas que neste momento estão passando por um temor de uma má notícia que recebeu. Eu não sei quais são os inimigos nem a peleja dessa pessoa, mas o Senhor a conhece. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para todos sempre. Nada é oculto ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra para se fazer forte, cuja aquela palavra está no seu coração. Então, Senhor, eu te peço que essa pessoa que tem essa intimidade com o Senhor, mas por algum momento ela vacilou na fé, Senhor, que ela tenha esse arrependimento neste momento, que ela volte a olhar para Ti e não para os inimigos, e que ela venha olhar para a boa notícia, as boas novas do Evangelho, da salvação, e não para más notícias. Eu te peço, Senhor, que esta pessoa que está ouvindo, e que ela não tem intimidade com o Senhor, ela não conhece as Escrituras, ela não conhece o único Deus
dos céus e da terra. O Jesus vivo e poderoso. Eu te peço por essa pessoa que ela, ao ouvir esta mensagem, ela seja encorajada a buscar e conhecer esse único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que tem poder sobre todas as coisas e o Deus que peleja pelos seus, e que ela venha se render a ti, que ela venha entregar a vida ao único Deus verdadeiro, Jesus, o Salvador. Aleluia. E a partir deste momento, ela venha ter essa convicção no coração, que jamais ela estará só no momento das lutas, porque há um Deus que peleja por nós. Tome posse desta palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe.